A graça e a paz. Boa noite a todos. Vamos tentar de novo? Boa noite a todos. Vocês estão bem? Estão felizes? Amém. Obrigado. Para mim é motivo de muita alegria estar retornando para esta casa, este local, esta igreja. Se eu não me engano, talvez seja a terceira ou quarta vez que eu já tenho essa oportunidade, essa responsabilidade de servi-los com a palavra do Senhor, da mesa do Senhor. E para mim é motivo de muita alegria. Entendo a responsabilidade, por isso que acredito, e a minha única função aqui é me esconder atrás da cruz e esperar que a palavra de Deus possa penetrar ao coração de vocês. Você pode dizer amém? Eu não estou sozinho. Eu estou aqui com... As outras vezes eu vim solteiro, agora já vim casado. Então recebe a unção aí, quem quer casar. Amém. Alguém recebeu lá atrás. Estou aqui com a minha esposa, a Débora. Fica aí em pé, amor. Rapidinho. E também estou com alguns amigos, meu irmão, Felipe, Daniel Miller, Diegão e o Celinho, que está aqui na frente, já em casa, bem familiarizado. E eles vieram acompanhando. Faço sempre muita questão de, quando saio para pregar, trazer pessoas para estar comigo. É bom que eles supervisionam. E no final eles servem de testemunha da minha mensagem, da avaliação da minha mensagem, da minha vida diante da mensagem também. Eu queria te convidar, já abrir a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 16, eu quero ler com você do verso 1 ao verso 6, Romanos capítulo 16, do verso 1 ao verso 6, teve algumas pessoas que eu passei, eu não cumprimentei, mas eu já quero justificar, porque agora está todo mundo de máscara, né? Teve um irmão que até me interrompeu, né, e eu lembrei depois, mas como está todo mundo de máscara, aí já vai me perdoando. Mas no final, tá, ainda com as máscaras, a gente vai ter a oportunidade de dar abraço em algumas pessoas aí que eu estou revendo, tá certo? Romanos capítulo 16, do verso 1 ao verso 6. Todos encontraram? Eu faço muita questão que você acompanhe essa leitura, então só queria que você olhasse o irmão que está do seu lado aí. Se tiver alguém do seu lado que não tem a escritura sagrada, a Bíblia, eu queria que você compartilhasse com essa pessoa. Vai ser importante nós lermos essa palavra juntos, e depois que você deixasse a sua Bíblia aberta, caso a gente volte para ver alguns versículos. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo, a igreja de Roma. Ele escreve dizendo: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vierem precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Verso 3, saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês, ou em outras versões, trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem perante Herodião. Saúdem os de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor.
Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor. Igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem a Síncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filógulo, Júlia, Nereu e sua irmã. E também Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Vamos orar mais uma vez? Queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse seus olhos. Nós nos colocamos diante do Senhor. E Deus, nós te pedimos, fale conosco esta noite. Nós estamos no progresso de um treinamento sobre serviço, sobre trabalho, a respeito do seu reino, a respeito do avanço do seu reino nessa cidade, na terra. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor seja aquele que vem direcionar esta palavra, personalizar esta palavra, ministrar aos corações dos teus filhos, Pai, trazer correção, trazer instrução. E nós te pedimos, Pai, fale conosco. Nós não estamos diante de um livro qualquer, nós estamos diante da sua palavra. Fale conosco, ministre aos nossos corações. Nós desejamos e queremos, Pai, ouvir a sua palavra, receber a sua palavra, e assim sermos transformados pela sua palavra, para a sua honra e sua glória, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Olhe para mim. Esse texto de Romanos, no capítulo 16, que nós acabamos de ler, do verso 1 ao verso 6, eu posso chamar, e a gente vai observar o próprio título. Alguns dizem que são as saudações do apóstolo Paulo, outros vão dizer que são as considerações finais do apóstolo Paulo. E o fato é que essas são as últimas palavras que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, uma igreja importantíssima para o ministério, a manutenção do ministério do apóstolo Paulo. Eu concordo com você que talvez enquanto você estivesse lendo esse texto, ele não é o texto mais convencional, o texto mais comum para ser usado em uma palavra, em uma pregação. Eu estou tomando aqui da liberdade de saber que vocês já estiveram em treinamento, e por assim dizer, esse culto é uma continuação desse treinamento. E esse texto não é talvez o mais comum a ser usado, mas há 2 meses atrás aproximadamente, eu comecei não só a ler esse texto repetidas vezes, como enquanto eu lia, Deus ministrava ao meu coração, diante dos meus olhos, algumas questões muito importantes, e que às vezes é esquecido, sobretudo quando se trata de um texto como esse, que não é o tipo de texto que você guarda no seu coração, não é o tipo de texto que você memoriza, não é o tipo de texto que você, inclusive, muitas vezes lê. Ao contrário, esse texto é o tipo de texto que quando nós começamos a ler e observamos que tem repetições, saudações, nós pulamos. Mas quando eu olho para esse texto, eu encontro algumas coisas que são importantes para a vida da igreja, algumas coisas que são importantes para o trabalho, para a vida de serviço da igreja, e nesse caso, da igreja local. E eu quero resumir a minha palavra, e se eu pudesse colocar um tema, o tema que eu traria para a minha palavra desta noite era este: pessoas desconhecidas que trabalharam arduamente. Pessoas desconhecidas que trabalharam arduamente. E é com base nesse título que eu divido a minha palavra em 2 partes. Primeiro, eu quero tratar com vocês e falar sobre essas pessoas, que na minha conclusão, são pessoas desconhecidas. E na segunda parte, eu quero tratar sobre o fato de essas pessoas
terem trabalhado arduamente para o Senhor. Em primeiro lugar, já começando, olhando para cada um desses 24 nomes. Sim, nós acabamos de ler 24 nomes, que na minha conclusão, como já disse, são 24 pessoas desconhecidas. E você pode até ser um leitor assíduo da Escritura. Você pode até ser um estudioso da palavra de Deus. Mas o fato é que alguns desses nomes, enquanto nós lemos, Trifosa, Trifena, Epístolo, alguns desses nomes, embora você já possa ter lido, você não se lembrava deles. E o fato é que ainda que você se lembrasse, nós não sabemos quase nada, muito pouco, sobre a história dessas pessoas. São verdadeiros anônimos, são verdadeiros desconhecidos. Sim, querido, desconhecidos, mas que Paulo reserva uma parte da Escritura, uma parte da sua carta para enviar saudações, e essas saudações em um tom de gratidão. Então, quando Paulo ele cita nome por nome, com esse tom de gratidão, o que Paulo está deixando claro é o seguinte: se não fossem essas pessoas desconhecidas, se não fossem esses homens e mulheres anônimos, o meu ministério não teria chegado aonde chegou. Se não fossem essas pessoas, o reino não teria avançado como avançou. É por isso que Paulo fala em sinal de gratidão. É por isso que Paulo ele reserva um espaço, até um espaço longo, dentro de uma das cartas mais importantes dele, para poder enviar saudações, para poder agradecer cada uma dessas pessoas. O que Paulo estava dizendo para essas pessoas era o seguinte: vocês são importantes para mim. Vocês são importantes para o meu ministério. Vocês foram e são importantes para o meu ministério, para o meu chamado, para aquilo que Deus tem feito na minha vida. E olha só, meu querido, nós estamos falando de 24 pessoas desconhecidas. E olha para mim, eu queria que você entendesse algo no nome de Jesus. Ao longo de toda a história da igreja, se nós observarmos a história da igreja, das nossas igrejas locais, e até no sentido global, eu queria que você entendesse algo. A igreja sempre avançou com o trabalho, com o serviço de pessoas anônimas. A igreja sempre avançou, sempre cresceu, não foi com a intervenção dos superstars gospel, das celebridades gospel. A igreja cristã, ela avançou na história, sempre foi com o trabalho e com o serviço de pessoas que você não sabe o endereço, de pessoas que você não conhece, de pessoas que, quando você abre as mídias sociais, essas pessoas não estão lá. Talvez eles não tenham muitos seguidores, são pessoas que às vezes elas não aparecem na televisão, nas plataformas, mas eu queria, meu querido, que você entendesse que a igreja cristã sempre avançou com pessoas anônimas, com pessoas desconhecidas. E sabe qual é o grande problema, meu querido? É porque hoje nós estamos tomando o caminho inverso, e o nosso coração precisa ser corrigido nisso. É que hoje, como igreja cristã, e eu entendo que talvez pelo advento da internet, das mídias sociais, das redes sociais, isso vem acontecendo, mas nós precisamos corrigir o nosso coração diante disso. Porque hoje, querido, a maioria de nós, tomando o caminho inverso, nós buscamos reconhecimento, nós buscamos visibilidade, nós buscamos status. Isso precisa ser corrigido, porque uma das coisas que eu mais tenho observado, principalmente caminhando com essa galera mais jovem, é que muitas vezes a nossa ambição pelo serviço, pelo trabalho no reino de Deus, sempre acontece em virtude
de elogios, de palco, de visibilidade. E nós precisamos corrigir o nosso coração nisso. Por conta dessa inversão de valores dentro das nossas igrejas, nós nos deparamos com alguns problemas. E eu quero citar pelo menos 3 problemas que, enquanto eu orava por esse momento, enquanto eu orava por este culto, Deus, Ele abriu a minha visão diante de 3 problemas que são muito comuns. Que são comuns aqui, que são comuns na church, na nossa igreja de Anápolis, que são comuns na igreja de um modo geral. E o primeiro problema é esse, é que hoje nós pensamos que Deus só está usando quem está aparecendo. Hoje nós pensamos que Deus só está usando quem está aparecendo. Deixa eu te fazer uma pergunta só para a nossa análise dentro desse assunto. Vou dar um exemplo, é um exemplo esdrúxulo, mas vai te ajudar a entender. Quando nós olhamos o ministério de Billy Graham, saudoso Billy Graham, faleceu há 2 anos atrás, se eu não me engano, um dos grandes nomes do mundo ocidental, talvez o maior evangelista do nosso século e dos séculos anteriores. Quando nós olhamos o ministério de Billy Graham, um ministério visível, que conduziu milhares e milhares e milhares de pessoas a Cristo. Não se tem um número, mas nós estamos falando de algo como beirando 1 milhão de pessoas, cruzadas em estádios cheios, 150, 200 mil pessoas. Um grande homem de Deus, de fato, um grande homem de Deus. Mas queria te fazer uma pergunta para a gente analisar isso. Quem que foi mais usado por Deus? Billy Graham, que ganhou milhares e milhares e milhares de almas para Cristo? Ou a pessoa que ganhou Billy Graham para Cristo? Quem é que fez mais para Deus? O Billy Graham, que ganhou milhares e milhares de almas para Cristo? Ou os 3 amigos que o acompanhavam nas suas cruzadas e não permitiram que o coração dele se tornasse um coração soberbo, porque pregavam para ele, porque exortavam ele, porque puxavam a orelha dele? Quem que é maior? Billy Graham ou os pais de Billy Graham, que cuidaram dele, que discipularam ele, que enviaram esse homem para o seminário? Quem é maior, Billy Graham ou o pastor daquela pequena igreja batista onde ele começou a congregar? O problema, querido, é que nós avaliamos os resultados, o sucesso, por aquilo que os nossos olhos podem ver. Isso é um grande problema, porque nós chegamos à conclusão que Deus só está usando quem está tendo visibilidade, quem está aparecendo. Isso me leva ao segundo problema, que por conta dessa deturpação do nosso coração, a igreja cristã, imaginando que Deus só usa quem aparece, então hoje há uma ânsia, porque nós estamos correndo atrás de coisas que dão visibilidade. As pessoas brigam por um microfone, as pessoas brigam por uma plataforma, as pessoas brigam para poder fazer uma viagem missionária para a África, para poder tirar uma foto no aeroporto com o passaporte, e assim poder tirar fotos e compartilhar nas suas mídias sociais. E querido, não sou contra isso de forma alguma. Acho que sim, nós precisamos de ter essa ambição. Nós precisamos, mas entenda algo no nome de Jesus, querido. Nós não podemos permitir que esse coração prepotente tome conta da nossa visão de serviço dentro das nossas igrejas. Porque ao mesmo tempo a pessoa que faz de tudo para ter o microfone na mão, não é a pessoa que é capaz de pregar para um familiar. Não é a pessoa que é capaz de poder pregar para os amigos no colégio, na faculdade, no serviço. E querido, de verdade, pensa bem. Talvez alguns de vocês Deus esteja preparando
para que Deus te levante e coloque um lugar de visibilidade. Não tem problema. Deus disse para Abraão, queria engrandecer o nome dele. Então o problema não é ter o nome engrandecido, o problema é quando nós queremos ter esse nome engrandecido. O problema é quando nós corremos atrás disso e nós não nos preocupamos com coisas pequenas, com coisas menores. Sabe, querido, Deus te chama para fazer a obra de Deus, para servir o reino de Deus, para trabalhar para Deus em coisas que muitas vezes as pessoas não irão ver. E se não irão ver, muitas vezes não irão elogiar, muitas vezes não irão aplaudir. Mas você precisa assumir a responsabilidade. Você precisa assumir essa responsabilidade de serviço, essa responsabilidade de trabalho. Que antes de Deus te enviar para missões em algum país fora, ou em alguma cidade fora, o que Deus está dizendo claramente para você, é que você pode fazer missões por onde você passar. É que você pode fazer missões em um colégio, na faculdade, no seu serviço. Nós acabamos de viver uma das épocas mais oportunas para nós pregarmos o Evangelho em família, que é no Natal. Meu querido, não sei como foi o Natal de vocês, não sei se a família de vocês, eu até presumo que sim, que talvez a maioria dos familiares de vocês não conhece a Cristo, ou se conhece a Cristo de maneira errada, deturpada. E qual de vocês talvez tenha organizado o momento, tenha pedido para o patriarca da família, dizendo o seguinte: eu quero 15 minutos, não deixa eu começar a ceia sem que eu tenha 15 minutos. Por quê, meu filho? 15 minutos, porque eu vou pregar o Evangelho para minha família. É uma responsabilidade que você tem, é uma responsabilidade que eu tenho. Dentro da igreja local, da mesma forma, você foi chamado para cuidar do seu irmão. Você foi chamado para poder discipular o seu irmão, para poder ensinar o seu irmão. Eu não sei se eu vou incorrer em um erro, mas deixa eu abrir esse parênteses. E você não precisa de nenhum cargo para isso. Eu sei que existe a organização da igreja, respeite a organização da sua igreja. Mas entenda quando eu digo que você não precisa de nenhum cargo, que você não precisa de um PR antes, para poder desenvolver o seu ministério. Uma vez eu ouvi uma frase que faz muito sentido, é que os gabinetes pastorais estão cheios, porque a casa dos irmãos estão vazias. É porque muitos de nós assumimos a vida cristã como sendo uma vida de frequentar culto, de vir ao culto, de bater o cartão, de se envolver mais ou menos socialmente, mas a maioria de nós não se envolve no sentido de trabalho. E por que isso, querido? Porque a nossa missão é por cargos que são visíveis. Mas Deus te chama no nome de Jesus, para que você possa desenvolver o seu ministério, que você possa desenvolver o seu chamado, e que para isso, meu querido, no nome de Jesus, você não precisa de um cargo, você não precisa disso. Sabe qual que é o chamado do cristão? E sabe, Jefferson, tem muita gente, é muito comum as pessoas perguntarem qual que é o meu ministério, qual que é o meu chamado, e alguns até vão mais longe dizendo: eu não tenho ministério, eu não tenho chamado. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido, a palavra ministro é da mesma origem da palavra servo. Você sabe o que é ser um ministro? E nós deturpamos o sentido da palavra. Ser ministro não está aqui em cima pregando, não é. Ser ministro é em todo lugar onde você estiver, você tocar a vida de alguém. Então, pastor, eu não tenho ministério. Você conhece alguém que está caído? Estenda as mãos, levante essa pessoa. Você está cumprindo o seu ministério. Você conhece alguém que está decepcionado? Mande uma mensagem para essa pessoa. Fale com essa pessoa, busque essa pessoa, ministre ao coração dessa pessoa. Esse é o seu chamado, esse é o seu ministério. Console essa pessoa, exorte essa pessoa. Deus nos chamou para isso.
Mas nós temos uma visão deturpada quando nós olhamos e pensamos o seguinte: essa responsabilidade é dos pastores. Essa responsabilidade é dos líderes. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando você estende a mão e levanta o caído, ou quando o pastor estende a mão e levanta o caído, não é o Jefferson que está fazendo isso, não é o pastor que está fazendo isso, é a igreja que está fazendo isso. Para nós compreendermos que nós estamos trabalhando em harmonia. Deus nos chamou para que, como igreja, nós venhamos trabalhar em harmonia. Por isso que uma das ordens mais repetidas da Escritura é: admoestem uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, cuidai uns dos outros. E você acha que essa palavra é para os pastores, querido? Não, essa palavra é para a igreja. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Esse é o seu ministério, esse é o seu chamado. E não pense que isso é pouco, querido. Uma vez eu ouvi um ministro de louvor dizendo, e contando testemunho, dizendo, enquanto ele louvava, no intervalo de um louvor para o outro, ele falando sobre começar com pouco, ele disse o seguinte, falou: irmãos, hoje eu estou aqui ministrando louvor, mas eu comecei enrolando os cabos dessa igreja, eu comecei arrumando o som dessa igreja. E querido, que visão é essa? Quer dizer então que quem está arrumando os cabos, que quem está na sonoplastia é menos do que quem está na plataforma? É claro que não. Meu querido, escute algo no nome de Jesus. Esse culto não teria acontecido se não tivesse pessoas que estavam lá na porta recebendo cada um de vocês. Esse culto não teria acontecido se não tivesse aqui os voluntários limpando esse lugar para que nós estivéssemos aqui. Esse culto não teria acontecido se você, que é líder de célula, não tivesse convidado aquele seu filho, aquela sua filha espiritual. O que significa? Que o pregador que está na plataforma é mais? É claro que não. Nessa ótica é até menos. Porque o trabalho no reino de Deus, ele só acontece quando eu e você assumimos a nossa responsabilidade como ministros do Senhor, como servos do Senhor. Essa é a verdadeira motivação que nós precisamos ter com relação ao serviço, com relação ao trabalho. E nós caminhamos para um terceiro problema. É que se hoje nós pensamos que Deus só está usando quem está aparecendo, como consequência nós corremos atrás só das coisas que dão visibilidade, e então por causa desse coração, nós nos recusamos a cooperar com o crescimento de outro. Nós acabamos de ler 24 nomes totalmente desconhecidos. Mas tem um nome que nós conhecemos e conhecemos muito bem. Paulo. Você conhece. Você sabe a história, Atos 9. Você sabe a história em Gálatas, que ele descreve um pouco da sua história. Em Filipenses, que ele também descreve um pouco da sua história. Nós conhecemos Paulo, mas não conhecemos esses outros nomes. Mas entenda uma coisa no nome de Jesus. Paulo só se tornou Paulo por causa dessas 24 pessoas desconhecidas. Paulo vai dizer: olha, eu estou aqui porque Febe foi protetora de muitos, inclusive de mim. Ele vai dizer sobre outras pessoas que cooperaram com o crescimento do ministério dele. E o nosso coração precisa ser corrigido. Porque entenda algo no nome de Jesus sobre trabalho, sobre serviço. É que, na maioria das vezes, apenas algumas pessoas vão alcançar um lugar de destaque, um lugar de celebridade, um lugar de visibilidade. Apenas algumas pessoas. A maioria de nós vamos viver a nossa vida inteira como sendo
uma trifena, uma trifose da vida. Pessoas que talvez muitos não conhecerão a nossa história. Muitos não saberão do que nós fizemos. E nós vamos cooperar para o crescimento de outra pessoa. Outra pessoa receberá os elogios. E é claro, querido, que em uma certa medida nós teremos o reconhecimento. Também seremos elogiados. Eu até recomendo que vocês façam isso. Mas na maioria das vezes, vai ser o pastor mesmo que vai aparecer. Vai ser aquele líder mesmo que vai aparecer. Mas que o seu chamado e o meu chamado é para nós cooperarmos com o crescimento do ministério de outro. Nós não enxergamos isso como rivalidade. Nós enxergamos isso como cooperação. Nós não olhamos porque o outro está crescendo como sendo um problema, o crescimento do outro para mim. Não, na verdade, meu querido, quando o outro cresce, quando a célula do outro cresce, quando o outro ele é mais rodeado de pessoas, isso não é ruim para a igreja, isso é bom, isso significa que o reino de Deus está avançando, isso significa que o reino de Deus está crescendo dentro da sua medida, dentro da medida que Deus entregou para cada um. Então entenda algo, muitas vezes você não vai ter o mesmo talento ou a mesma capacidade do que o outro, e não tem problema, meu querido, não tem problema. Você tem a mesma capacidade, talvez você não vai falar como o outro, talvez os seus números não serão os mesmos números que o outro, mas não tem problema. Nós achamos que pecamos quando fazemos menos do que Deus mandou, mas também é um grande pecado fazer para além do que Deus mandou. É um grande pecado também. Entenda a medida que Deus te deu, pela capacidade que Deus te deu. E no nome de Jesus, apenas uma coisa: não pare, continue, vá em frente. Deus, Ele tem um ministério, Ele tem um chamado para a sua vida. Ele quer que o reino dEle continue avançando. Ele quer que a igreja continue crescendo. Isso vai acontecer, não é com a presença das celebridades. Isso vai acontecer, é com a sua vida, meu irmão. É com a sua vida, moça, com a sua vida, rapaz. Que muitas vezes não é essa pessoa com muitos seguidores na mídia social, mas fique tranquilo, ao longo de toda a história do cristianismo, sempre foi assim. A igreja sempre avançou com a presença, com o trabalho, com a dedicação de verdadeiros anônimos, de pessoas desconhecidas. Eu queria que no nome de Jesus, essa é uma palavra de correção aos nossos corações. Eu queria que no nome de Jesus, a sua motivação essa noite, que ela seja alinhada pela motivação da palavra de Deus. Um dos textos que mais, um dos episódios da Escritura que mais me intriga, é quando nós olhamos ali o apóstolo, o evangelista Filipe, que desce a Samaria, e a Bíblia deixa claro em dizer o seguinte, que ele ganhou toda a Samaria para Cristo, começando quando ele ganhou Simão o mágico, e quando toda a cidade se converteu, e agora ali seria o cenário ideal, seria o lugar ideal para Filipe dizer o seguinte: eu vou estabelecer o meu ministério aqui. Aqui eu recebo elogios, aqui toda a cidade vai olhar para mim e dizer: esse é o pastor da cidade, esse é o apóstolo da cidade, esse é o cara. De repente, Filipe, ele pega o celular da época, ele liga para João, liga para Pedro e diz o seguinte: essa é a medida que Deus entregou para mim. Eu já ganhei toda a cidade, mas agora venham vocês cuidar deles, que eu já estou de saída. Gente, olha só o coração da igreja primitiva. É por isso, meu querido, é por isso que a igreja chegou onde chegou, porque eram homens que não tinham uma ambição por status, homens que não tinham uma ambição por palco,
Então ele chama Pedro e Filipe, ele entrega toda uma cidade convertida Pedro e João, ele entrega toda a cidade convertida para esses dois homens, e ele vai pregar então para uma pessoa no deserto. Eu e a minha esposa, nós tínhamos no nosso coração um dos primeiros locais que nós orávamos para nós podermos plantar a church, a nossa igreja em Anápolis, era aqui em Goiânia. Nós sentíamos que nós tínhamos uma dívida com a cidade de Goiânia. Então nós oramos por isso. E nós queríamos muito cooperar, mas muito cooperar com esse trabalho em Goiânia. Uma cidade que está em expansão, uma cidade que está em crescimento. Nós tínhamos isso no nosso coração. E para mim aqui seria tão bom, que eu tenho tantos amigos aqui, falar aqui da igreja de vocês, está ali o Jeff e os demais, e para mim seria tão mais fácil, para mim seria tão melhor. Pensa bem, um telefonema, eu já me encontro com um amigo, eu vou tomar um café, eu vou tomar um sorvete, eu vou sair, vou passear. Meu Deus! Mas foi quando Deus, Ele veio até nós com aquela palavra mansa e suave, mas como diz Jeremias, que convence, que persuade. É como o amor de Deus, com grande amor nos amou, e com seu amor nos atraiu. A sua palavra que nos atrai, que nos convence. E Deus nos convenceu a não vir para cá. Deus nos convenceu a ir para a cidade de Alexânia, que fica a mais ou menos 100 e poucos quilômetros daqui, uma cidade próxima, muito, mas muito menor do que Goiânia. E uma das coisas que eu tenho no meu coração, eu queria liberar essa palavra sobre vocês. Enquanto vocês adoravam, e aproveitando para dizer que louvor abençoado, que atmosfera, que presença de Deus. Eu não sei como é que é o ministério de intercessão dessa igreja, mas eu sinto que tem muita intercessão por essa igreja. Eu sinto que tem muita oração envolvendo esta igreja. Parabéns aí aos intercessores. Enquanto a turma louvava aqui, eu sentei e eu orava no Espírito, eu falava com Deus, e Deus deixou muito claro para mim, dizendo o seguinte: filhão, eu não te trouxe para Goiânia, porque eu já tenho levantado nesse lugar homens e mulheres que vão impactar essa cidade com o reino. Homens e mulheres que vão fazer com que o reino, o meu reino, avance nessa cidade. E Deus nos conduziu a um lugar carente de igrejas, a um lugar onde tem pessoas e pessoas e pessoas feridas, muito feridas, mas muito feridas, decepcionadas, pessoas que foram traídas por líderes, decepcionadas por pecados ocultos, mas que nunca fica oculto. E Deus nos conduziu, nos levou até aquele lugar, e nós temos visto a manifestação da glória do Senhor naquele lugar. Eu me sinto como Filipe, em uma cidade onde, para a glória de Deus, lá em Anápolis, nós temos feito um ótimo trabalho, e eu posso dizer com muita alegria que eu cooperei com esse trabalho. Eu olhei para o pastor Tiago, no dia que eu conheci o pastor Tiago, no nosso primeiro discipulado, meu primeiro discipulado, pastor Tiago, nem conhecia ele direito. Nós estávamos numa roda e eu disse: pastor, é o seguinte, no culto passado o senhor disse, de púlpito, que daria menos de 10 anos, e a nossa igreja, nós estaríamos enviando pastores e pastores em todas as cidades e capitais desse país. E naquele primeiro discipulado, você conheceu o pastor Tiago direito, eu disse: pastor, eu quero a palavra. Eu serei um desses pastores que o senhor falou no domingo passado. Eu vou cooperar com o seu ministério. Tudo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer. Se eu puder me empenhar, o que eu quero é fazer de tudo para que o seu ministério cresça. E sabe o que eu descobri, querido? É que quando nós olhamos para o ministério de outro e fazemos de tudo para que esse ministério cresça, consequentemente, o nosso ministério também cresce. Deus começa a entregar novas responsabilidades nas nossas mãos. E eu tenho, com muita alegria e um prazer enorme,
em dizer que lá em Anápolis nós cooperamos, nós ganhamos vidas, nós discipulamos, nós batizamos centenas e centenas de pessoas. Eu discipulei pessoas e pessoas, gente que eu encontro na rua que eu nem lembro, que eu acompanhei, que eu evangelizei, que eu discipulei. Então é quando Deus olha e diz: filhão, vem cá, você foi fiel naquele lugar, eu vou te entregar novos lugares. Eu queria que você tivesse essa mentalidade, eu queria que essa fosse a motivação do seu coração. Nós não corremos atrás de visibilidade, nós corremos atrás de fazer a vontade do nosso Senhor, a obedecer o chamado do nosso Senhor, e assim podermos juntos fazer com que o reino de Deus, ele não pare, com que o reino de Deus, ele avance, 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 avance e continue crescendo. Você pode dizer amém por isso? Pessoas desconhecidas, pessoas desconhecidas, mas não é só isso. Em segundo e último lugar, quando eu olho para esse texto, eu vejo pessoas desconhecidas, mas que trabalharam arduamente, que trabalharam arduamente. Onde que você encontra isso, pastor? No próprio texto. Por 3 vezes, Paulo ele repete a expressão trabalharam arduamente. Em outras versões vai dizer tanto trabalharam. Em outras versões ainda vai dizer que muito trabalharam. E a pergunta, meu querido, que precisa ser feita é: que tipo de trabalho é esse? Que tipo de trabalho é esse que o apóstolo Paulo está se referindo? E se nós olharmos o contexto em que Paulo está falando, nós vamos encontrar algumas citações do trabalho de Paulo, do trabalho dessas pessoas. Paulo ele chama de trabalho o fato de Priscila e Áquila terem aberto a sua casa para receber uma igreja. Paulo ele chama de trabalho o fato de irmãos terem o consolado nas suas tribulações. Paulo ele chama de serviço, ele chama de trabalho o fato de uma irmã ter protegido muitos irmãos, inclusive ter protegido a vida dele. Então que tipo de trabalho é esse que Paulo está se referindo? Ele está falando sobre o trabalho no reino de Deus. Ele está falando sobre o trabalho e sobre o serviço na casa de Deus. E aqui Paulo já deixa uma coisa muito clara: é que o trabalho no reino de Deus, na casa de Deus, não é uma questão opcional, não é uma questão de sugestão. E muitos de nós estamos vivendo assim. A igreja cristã, de um modo geral, tem vivido dessa forma. Por isso que você vê muitas desculpas. E meu irmão, é o que eu mais já vi na minha vida. São pessoas que dizem: pastor, quando eu tiver tempo eu faço. Quando sobrar um tempinho eu me envolvo. Quando der certo eu vou estar lá. São pessoas que pensam que o trabalho no reino de Deus é uma opção para o cristão. Mas meu querido, olha para a grande comissão. O próprio nome diz grande comissão. Não é uma grande sugestão, não é uma grande ideia que você pode ou não pode seguir. É na verdade uma ordem de Deus. E talvez sendo um pouco mais profundo, é na verdade uma obrigação que eu e você temos, de nos envolvermos com a atividade da nossa igreja local, de nos envolvermos com o trabalho da nossa igreja local. Ser cristão é quase sinônimo de trabalhar para Deus. Ser ministro é isso, é trabalhar, é servir a Deus. E é sobre esse tipo de trabalho que o apóstolo Paulo ele nos fala. É sobre esse tipo de trabalho, o trabalho no reino de Deus, que Paulo está destacando, que está elogiando. Ele está elogiando essas pessoas, não é porque foram pessoas passíveis, pessoas que ficaram no cantinho delas,
sem envolvimento algum. Paulo está elogiando pessoas, dizendo: vocês trabalharam arduamente no reino, vocês se envolveram com o reino de Deus. Porque, meu querido, o reino de Deus, esse trabalho que eu estou falando com vocês, não é um tipo de trabalho passivo, mas é na verdade um trabalho ativo. Eu e você, nós precisamos estar envolvidos com esse trabalho. Quando o pastor, os líderes de célula, quando alguém vem e chama voluntários e precisa de voluntários para poder fazer qualquer coisa, entenda isso, você tem que ser o primeiro. Isso é ótimo quando é uma igreja igual essa igreja, que tem muitos jovens. Precisa dar briga, meu querido, para poder trabalhar para Deus. Precisa dar briga para poder se envolver no trabalho com Deus. Você pode ter certeza de uma coisa, e as pessoas que estão aqui, que vieram comigo, me conhecem. Eu aprendi com o Senhor em 2017, muito envolvido, trabalhando demais, cobrindo os discipulados do pastor Tiago, criando ministério, levantando ministério, fazendo tudo que eu podia, pregando fora. E Deus veio com uma palavra clara ao meu coração, não só trazendo descanso, trazendo refrigério, mas a vida do cristão, entenda isso, querido, foi o que Deus falou comigo, é que você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo e com muita excelência. Sabe qual que, infelizmente, querido, infelizmente ou felizmente, é que o cristão, ele tem 2 empregos. O cristão tem 2 trabalhos, e você precisa aceitar essa ideia. Eu não acho que você precisa morrer por isso. Missionário bom é missionário vivo, pregador bom é pregador vivo. Cuide de você no nome de Jesus, mas também não fuja de um extremo para o outro, onde tem muitas pessoas. Numa igreja como a nossa, 2.500, 2.000 pessoas, reunião de voluntários, 200. Pergunta para todos são cristãos, mas não entenderam que ser cristão é sinônimo de trabalhar para o Senhor. Quando alguém chamar e precisar de algum voluntário, essa instrução de Deus para a sua vida, seja o primeiro dizendo o seguinte: eu vou trabalhar para Deus. Eu vou trabalhar para Deus. Na parábola dos talentos, Jesus conta que o dono ali do terreno, ele chama 3, para um ele entrega 5 talentos, para outro ele entrega 2 talentos, e para outro ele entrega 1 talento. Palavras de Jesus: o que tinha 5, trabalhou com 5. Sabe o que aconteceu? Quando o patrão chegou, ele devolveu o dobro. O que tinha 2, trabalhou com os 2 talentos, e depois ele devolveu os 4 talentos. Quando foi cobrar daquele que tinha 1 talento, é o que era mais fácil de multiplicar, querido. É o que tinha função mais fácil. Quando cobrou dele, ele contou que infelizmente ele não tinha trabalhado com aquele talento. Ele enterrou aquele talento, e aí ele devolveu só 1 talento. Aquele Senhor, que é uma clara menção ao nosso Deus, quando ele olha para aquele servo, ele não chama o servo de negligente, embora muitas pessoas qualificam como sendo dessa forma, mas não, o Senhor não chama o servo de negligente, ele chama o servo de infiel. Sabe o que ele estava dizendo? Você me traiu. Eu te dei dons, eu te dei talentos, eu te dei capacidade. Muitas vezes a sua capacidade não é multiplicar 5, então fique na boa. Às vezes a sua capacidade não é multiplicar 2. Às vezes a sua capacidade é só multiplicar 1. Mas mesmo que seja pouco, faça muito com o pouco que Deus te deu. Deus entregou algo nas suas mãos. Deus entregou uma responsabilidade nas suas mãos. E tem pessoas que acham que não podem fazer nada para Deus. Tem alguma coisa que você pode fazer para Deus, que Deus entregou nas suas mãos.
E o grande problema, meu querido, sabe qual é? É quando Deus entregou essa responsabilidade, é quando Deus derramou esse dom, é quando Deus derramou esse talento, e você pega isso e diz: eu não vou usar. O que me leva a uma segunda consideração, e a própria parábola nos mostra algo, é que o Senhor não é só o Senhor que dá o dom e o talento, mas é o Senhor que vem para a prestação de contas. Pastor, por que nós precisamos trabalhar para Deus? Por que você diz que trabalhar para Deus é uma obrigação? É o nosso dever como cristãos. Porque você vai prestar contas do seu trabalho. Porque um dia vai chegar esse dia que Deus vai olhar um por um de nós e vai dizer: filha, eu te dei o dom da intercessão. Por que você não intercedeu? O que você fez com esse dom? Filho, eu te dei o dom do evangelismo. Por que você não evangelizou? Filho, eu te dei o dom de acompanhar, de aconselhar. Por que você não aconselhou? Mãe, eu te dei o dom, e que grande dom é esse, de discipular os seus filhos. Por que você não fez isso? Sabe, meu querido, todos nós, sem exceção, o dia que entregamos a nossa vida para Jesus, Ele nos entregou uma função clara, Ele nos entregou uma responsabilidade, e você precisa assumir essa responsabilidade. Você precisa assumir esse ministério. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. E que no nome de Jesus, nessa igreja, eu quero declarar isso sobre a sua vida, que nessa igreja não venham a haver desculpas. Que nessa igreja não venham a haver desculpas. Que você possa compreender isso. Que você possa se agarrar nisso. É claro, meu querido, que eu não estou te dizendo que você precisa morrer por isso, já disse. Quando os discípulos estão ali com Jesus, ele mostra os campos brancos, e Ele não diz para os discípulos irem, eles só eram 12 naquele momento. Ele não diz: vão e morram, tentam alcançar milhares de pessoas, que 12 pessoas naturalmente não conseguem. Sabe o que Jesus diz? Ora para Deus trazer mais. Mas o que Jesus está dizendo é: não para, continua, ora para vir mais pessoas. E se o trabalho nessa igreja está crescendo, vamos orar para Deus trazer mais voluntários, para Deus trazer mais pessoas comprometidas, trazer mais pessoas dispostas a trabalhar, porque é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade nossa, de cooperar, de trabalhar para o Senhor. E esse trabalho muitas vezes é um trabalho árduo. Pessoas desconhecidas que trabalharam arduamente. Muitas vezes esse trabalho é um trabalho árduo. E pesquisando alguns sinônimos da palavra árdua, arduamente, escute: penoso, difícil, duro, cansativo. Pessoas que se envolveram a tal ponto, onde o trabalho foi um trabalho duro, foi um trabalho difícil. E sim, meu querido, muitas vezes o envolvimento com o trabalho no reino de Deus vai ser esse tipo de trabalho, mas não é um trabalho que nos faz desistir. Ao contrário, é um tipo de trabalho que nos traz prazer. Eu me lembro, há uns 2 anos atrás, eu estava entrando no culto de jovens da nossa igreja, ainda em Anápolis, e tinha alguns jovens em uma roda conversando, e eu percebi que o tom da conversa não era bom. E só para te contextualizar, há uma semana atrás tinha tido o acampamento de jovens. E não sei, alguns aqui conhecem talvez o pastor Judiel, é o nosso pastor que está lá na cidade de Curitiba. E o pastor Judiel,
ele tem um dom de ser muito organizado. Ao contrário. É aquela figurinha, é isso, mas que é ao contrário. Não tem um cara mais desorganizado que ele. Pensa um cara desorganizado. Agora pensa ele, na liderança de um acampamento, com muitos jovens. Irmãos, meu Deus do céu. Quando eu passei por aqueles jovens, eu vi que os jovens estavam reclamando. E dizendo o seguinte: eu nunca mais trabalhar, organizar acampamento, nunca mais. Eu não faço mais isso. Eu voltei. Isso que eu voltei, pedi para eles permissão para entrar na roda. Eles: não, pastor, pode entrar. Fiquei pertinho, pedi que eles explicassem o que estava acontecendo. Então eles começaram um por um. Pastor, meu Deus, que confusão, a comida não deu. Meu pastor, que confusão, fulano atrasou e era o pregador. Meu Deus, que confusão, o outro achou que era para ter vindo e não veio, o outro achou que não deveria vir e acabou vindo. Meu Deus, nós estamos cansados. Nós fizemos um bom trabalho, mas estamos cansados e nós nunca mais, a gente não vai mais se envolver com esse tipo de trabalho. Irmão, o que o pastor faz não é só a correção, mas é a instrução, é alinhar os corações. Enquanto eles estavam falando, eu fiz uma pergunta. A pergunta foi essa: galera, vem cá. Se esse acampamento acontecesse de novo, na próxima semana, vocês estariam dispostos a organizar tudo de novo? Resposta óbvia: nunca! Claro que não! Falei: então segura, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês os frutos do trabalho de vocês. Na primeira noite, 10 pessoas se converteram. Essas 10 pessoas estão aqui no culto. E comecei a falar sobre os resultados do acampamento. Comecei a mostrar a vida de um irmão em especial que estava lá, que foi lá que ele foi avivado pelo Senhor. Era um camarada que até hoje congrega com a gente, está com a gente. Era um camarada que estava distante dos caminhos do Senhor e lá se reconciliou com Deus. Comecei a mostrar para eles os resultados do serviço, do trabalho deles. Quando eu terminei, fiz a pergunta de novo. Falei: pois bem, agora vamos lá. Se o acampamento fosse na próxima semana, em vista de todos esses resultados, vocês estariam dispostos a fazer tudo de novo? Resposta de todos eles: sim, estaríamos. Sabe por quê, meu querido? O cansaço que nos faz parar é o cansaço, quando é um cansaço infrutífero, quando você trabalhou em vão. Mas uma das coisas que eu quero te encorajar, todas as vezes, isso é muito comum e cada vez mais comum, todas as vezes que você se sentir cansado por dentro, por ter trabalhado para Deus, por ter se dedicado ao Senhor, às vezes noites que você virou, antes de pensar em desistir, eu queria que você olhasse para os resultados do seu trabalho, porque quando você observar os resultados do seu trabalho, você vai ver que almas foram salvas, que vícios foram cancelados, que famílias foram restauradas, que casamentos foram restaurados. E antes que você diga: eu vou parar, olhe para isso, e isso vai te dar forças para dizer: Deus, por essa causa eu permaneço, por essa causa eu permaneço, por esse motivo vou me manter, por esse motivo vou continuar intercedendo, por esse motivo vou continuar ministrando louvor, por esse motivo vou continuar discipulando, por esse motivo vou continuar abrindo a minha casa, por esse motivo vou continuar estando lá na porta, recebendo as pessoas com um sorriso, por esse motivo vou continuar vindo mais cedo, limpando essa igreja, por esse motivo vou continuar ofertando, vou continuar ajudando, vou continuar cooperando, vou continuar ajudando o meu pastor, por esse motivo eu não vou parar. E não pare, querido, porque as dificuldades dos nossos irmãos do primeiro século eram muito maiores do que as nossas dificuldades hoje. E sabe, meu querido, todo esse texto é Paulo agradecendo 24 pessoas desconhecidas, mas que
trabalharam arduamente. E hoje, talvez não seja o apóstolo Paulo enviando saudações e agradecendo, mas eu queria que você entendesse no nome de Jesus, que você possa ver a figura do nosso Senhor, que você possa ver essa figura do nosso Senhor Jesus Cristo, que muito trabalhou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, sofreu, se entregou. A vida de Jesus durante os 3 anos, de dia ele pregava, à noite ele orava. É por isso que você vai ver ele dormindo num barco, e a tempestade comendo solto, e o homem não acorda, meu querido. Totalmente envolvido com o reino. E eu não quero que você veja a figura do apóstolo Paulo, mas eu quero que você veja a figura de Cristo Jesus olhando para você nesse momento. E a minha esperança é que naquele grande dia, Cristo possa olhar para você, que possa haver em suas palavras um tom de gratidão, dizendo o seguinte: servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, então te colocarei sobre o muito. E o muito não está nessa terra. O muito que a palavra de Deus fala não é sobre esse local. Aqui as nossas obras são sempre como trapos de imundícia mesmo. Mas naquele dia nós ouviremos: servo bom, servo fiel, tu foste fiel no pouco, então venha entrar para o muito, que é o gozo do teu Senhor, que é o descanso para a sua alma, que é o alívio para a sua alma. Você que entendeu que o reino de Deus é um lugar de trabalho, de um trabalho árduo, onde muitas vezes você não será elogiado, você não será aplaudido, você não será visto, mas não se preocupe, a palavra de Deus para você é essa: homens podem até não te ver, mas Deus está te vendo. Deus está vendo o seu serviço, Deus está vendo o seu trabalho, Deus vê quando você pega um rodo, Deus vê quando você limpa alguma coisa, Deus vê o carinho com que você abre a sua casa para poder receber os seus irmãos. Deus vê isso. Deus vê. A palavra de Deus diz que quem dá um copo de água a um profeta recebe o galardão de profeta. Meu querido, tudo que você faz para a glória de Deus tem recompensa. Deus não deve nada para ninguém. A minha esperança na vida desta igreja é que nós possamos trabalharmos arduamente para o Senhor, servirmos o reino de Deus, e muitas vezes como pessoas desconhecidas, como pessoas no anonimato, mas que pode ser que ninguém esteja nos vendo. A palavra é essa: Deus está te vendo. Você pode dizer amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você, quero orar por você, mas antes eu queria te dar uma ótima notícia. Eu sinto no meu espírito que essa é uma palavra direcionada para algumas pessoas aqui. Olha aqui para mim. A boa notícia é essa: é que no reino de Deus há espaço para todo mundo. No reino de Deus há espaço para todo mundo. Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas aqui que você se acha incapaz,
de trabalhar para o seu Deus. Que você não se acha capaz, que você pensa não ter os dons necessários, a capacidade necessária. A palavra de Deus é essa para você. No reino de Deus há espaço para todo mundo. Eu sinto também de falar com algumas pessoas que você recebeu responsabilidades de Deus. Tem coisas que estão no seu coração. Tem coisas que Deus colocou no seu coração para você desenvolver um projeto. Desenvolver um trabalho. E o que você tem feito com isso? Pegado os seus projetos, guardado em uma gaveta e deixando ali. Para algumas pessoas aqui a palavra de Deus é essa: vá até essa gaveta e pegue esse projeto novamente. Pegue esse projeto de novo. Deus está devolvendo projetos, Deus está restituindo sonhos, Deus está te entregando novas responsabilidades. Alguns aqui estão em dúvida: pastor, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para a minha igreja? Como que eu posso servir a minha igreja? É claro que seus pastores, seus líderes vão poder te responder muito melhor do que eu. Mas tem uma coisa que eu posso te responder: é que quando nós olhamos esses 24 nomes, nenhum deles está desenvolvendo uma função específica. Nenhum deles. Quando eu olho para esses 24 nomes que Paulo elogia, sabe o que eu vejo? Todos, sem exceção, eles fizeram aquilo que eles enxergaram que era a necessidade da igreja. Por isso que eu tenho ensinado, sempre fiz isso, sempre falei com o nosso pessoal sobre isso. Quando as pessoas perguntam: o que você faz na igreja? A resposta sempre é essa: eu faço aquilo que for preciso. Eu cheguei no pastor Tiago: pastor, eu sinto que a nossa igreja tem um problema. O problema é que as pessoas chegam e elas vão embora e parece que assim, sei lá, não tem um espaço ali para nós recebermos essas pessoas. A recepção recebe, bacana, mas precisava ter ali um momento especial para nós juntarmos todas essas pessoas, falarmos sobre a igreja, até porque como que eles vão amar a nossa igreja se eles não conhecerem a nossa igreja? Então a gente apresentar a igreja, ter um momento com os pastores, todos os novos membros da nossa igreja precisam passar por isso. Ué, filhão, você pensou em alguma coisa? O pastor está aqui, o projeto está feito, já está idealizado, então vai em frente. Então nós fizemos e nós criamos um dos ministérios mais fortes da nossa igreja hoje. Nós chamamos de Ramo Novo, que é um ministério, um start para as pessoas que estão chegando na igreja. Pastor, nós temos outra necessidade. Qual, filhão? A necessidade da nossa igreja é que nós não temos um culto de estudo bíblico, mas melhor que isso, nós não temos um seminário teológico. Não temos, pastor. Nós precisamos, já temos sim a capacidade. Vários pastores entre nós são formados em teologia, têm conhecimento teológico. Está na hora de a gente levantar um seminário, pastor. Vai, filhão. E aí, você está aqui o projeto? Então nós levantamos a Church College. Sabe uma coisa, meu querido? Que desde o início da história da igreja até hoje, é que nós desenvolvemos o nosso ministério dentro das necessidades da nossa igreja. Se você quer saber o que Deus tem para você nesse local, pergunte aos seus líderes, aos seus pastores, aonde que há uma necessidade. Eu quero me envolver, eu quero trabalhar, eu quero fazer mais para o Senhor. Eu quero. Esse é o chamado de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para a sua vida. Entenda algo no nome de Jesus. No reino de Deus
há espaço para todo mundo. Cada um de nós temos um propósito para cumprirmos. E eu não sei qual é o seu propósito, mas nessa igreja você encontrará o propósito de Deus para você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar com você. Se essa palavra for de Deus para você, se em algum ponto dessa palavra Deus ministrou ao seu coração, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração nesse momento. Se tem algo desses quase uma hora que nós conversamos, se tem algo que foi em direção ao seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Daqui meia hora, daqui uma hora, você não vai lembrar de mais nada que eu falei, querido. Mas tem pelo menos 5 minutos, dessa uma hora que eu falei, 5 minutos, que Deus ministrou de maneira diferente no seu coração. E eu queria que nesse momento, você apresentasse isso diante de Deus. Eu não sei o que é. Eu não sei se você, nesse momento, está orando, dizendo: Deus, eu sou um grande preguiçoso. Quando as coisas são do meu serviço, da minha empresa, do meu trabalho, dos meus estudos, eu me esforço igual louco. Eu faço de tudo. Eu viro noite. Eu tomo energético para virar noite. Agora, quando são as coisas do reino, quando são as coisas do teu reino, eu paraliso, eu não me envolvo. Então, meu irmão, apresente essa preguiça diante de Deus agora. Eu não sei o que Deus falou com você. Nós vamos louvar agora, mas enquanto nós estivermos louvando, eu queria que você orasse. Eu queria que você falasse com Deus. Por favor, não espere eu levantar a minha voz de oração. Esse é o momento, você e Deus. Essa é uma palavra de instrução, uma palavra de exortação para vocês. Como um amigo de ministério, como um irmão em Cristo, que eu entendo que é. Deus está soprando pessoas nesse lugar. Deus está soprando vidas nesse lugar, onde Deus está dizendo: eu vou te entregar um propósito. Eu tenho promessas, e eu não me esqueci das promessas que eu tenho para a sua vida. Um dia eu falei, e eu vou cumprir. Mas filho, tenha o coração disponível, tenha o coração disposto. Comece a falar com Deus, comece a falar com Deus. Tudo